Vamos lá, pessoal. Dando continuidade àquilo que a gente já viu, né, até agora na função do segundo grau. Eu dei aqui um exemplo. Vamos começar o estudo dessa função com tudo que eu já passei para vocês. Primeira coisa, vocês têm que ver se ela é uma função completa ou incompleta. Como? Determinando os coeficientes A, B e C. Porque determinando isso, você até determina se existe mesmo uma função do segundo grau. O A acompanha o x ao quadrado, está à esquerda, então é o 1. O B acompanha o x elevado a 1, está à esquerda, é o menos 7. E o C é o termo independente 12. Determinado isso, e vendo que o A é diferente de zero, já te diz que existe uma função do segundo grau. Porque se fosse igual, seria do primeiro, né? Não existiria o x ao quadrado. Beleza. Além disso, o que é possível determinar? Que o A sendo igual a 1, A é maior do que zero. E A sendo maior do que zero, a concavidade da parábola, que é o gráfico das funções quadráticas, funções de segundo grau, é um gráfico voltado para cima, né? É uma concavidade voltada para cima, não é o U de cabeça para baixo. Determinado isso, eu vou chegar aqui ao terceiro ponto, que é a determinação das raízes, né? Raízes ou zero da função. Para determinar as raízes, é preciso primeiro calcular o delta e depois a fórmula de Bhaskara. Então, vamos determinar o delta. O delta é b ao quadrado, que é menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 12. Então, o delta vai ser menos 7 ao quadrado é 49, menos 4 vezes 1 é 4, vezes 12, 48. 49 menos 48 dá 1. Aqui a gente pode fazer o estudo do delta. O delta sendo igual a 1, delta é maior do que zero. E o que diz o delta ser maior do que zero? Possui duas raízes reais e distintas, diferentes. Então, você vai achar x1 diferente de x2. Então, bora lá achar o x1 diferente de x2 na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos o valor de b, que é menos 7, mais ou menos a raiz de delta. Delta a gente acabou de achar que é 1, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1 também. X é igual a menos 7 dá 7, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Daqui eu vou tirar o x1, que é 7 mais 1, sobre 2, e o x2, né, que é 7 menos 1 sobre 2. 7 mais 1 é 8 sobre 2, que vai dar 4. E 7 menos 1 é 6 sobre 2, que vai dar 3. Olha as duas raízes reais e distintas aí, ó. E agora a gente vai aprender o seguinte. A gente já sabia pelo A que a concavidade era para cima, né? E pelo delta que a gente iria encontrar duas raízes reais e distintas. Essas duas raízes reais distintas é o seguinte, gente. Quando você tem, né, no delta essas duas raízes reais distintas, você já sabe o seguinte. Vamos fazer um estudo aqui mais elaborado do delta. O que acontece quando o delta é maior do que zero? O que acontece quando o delta é igual a zero? E quando o delta é menor do que zero, tá? O delta maior do que zero, que é o que diz das duas raízes reais distintas, se você tiver uma concavidade voltada para cima, o eixo das abscissas vai cortar em dois pontos, que são as duas raízes reais e distintas, o x1 e o x2. Ou se for concavidade para baixo, porque vai depender do A, não depende do delta, você vai ter a concavidade voltada para baixo, e aqui o x1 e aqui o x2, tá? Então, novo, isso aqui é novo de hoje, tá? Se o delta for igual a zero, são duas raízes reais iguais. E como é que é o comportamento do gráfico? Ó, você vai ter apenas um ponto de encontro com o eixo das abscissas. Vou botar aqui x, né, que é o x, que vai ser o x1, que é igual a x2, no mesmo ponto, com a concavidade voltada para cima, ou, se for a concavidade voltada para baixo, ó, x1 igual a x2, tá?
Se o delta for maior do que zero, se o delta for igual a zero. E se o delta for menor do que zero? Não possui raízes reais. Se não possui, você não vai encontrar o x1, não vai encontrar o x2. Então, esse gráfico não vai cruzar o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x. Então, vai ficar uma coisa assim, teu gráfico, ó. O eixo x e o u voando aqui, ó, porque não tem x1, x2 para encontrar no eixo das abscissas. Isso se a concavidade for para cima, ele vai ficar acima do eixo, voando lá, né, sem encontrar, e para baixo. Por quê? Porque não tem x1 e x2 que pertence aos reais. Ok?